Não Não adianta, adianta. agora eu vou falar aí, ó, anota Anota. novamente no caderno, Vai não lá. adianta ficar orando no É. quarto, esperando: "Senhor, eu tenho medo de falar em público, me ajude a lidar com esse medo", mas toda vez que aparece a oportunidade você recusa, por causa do medo. Mas aí volta para casa frustrada e ora: "Senhor, me desbloqueia, eu quero perder o medo de falar em público", aí no dia seguinte vem a oportunidade, aí você recusa, por quê? Porque tá com medo. Tá bloqueado. Então assim, ó, enquanto você não agir, se alguém perguntou isso aí, eu acho que alguém perguntou isso aí, subiu os Uhum. comentários, como é que ajuda a combater baixa autoestima? Com ação, Isso. com confronto, Vai pra ok? cima. Vai para cima. Tenho medo de falar em público, vai ter que começar a falar. Tenho medo de, sei lá, do que? De fazer a faculdade. Se inscreve, faz a matrícula e vai. Mas eu tô sem dinheiro. Põe o pé. E E Deus Deus faz vai pôr o milagre. chão. Com certeza. Ok? Sabe por Você quê? não vai. Então, assim, ó, vamos deixar claro isso aqui. Não se combate bloqueio emocional somente orando. E eu tô falando somente, porque eu não tô falando que não tem que orar. Tem que orar. Tem que orar. Nós somos cristãos, nós oramos. Eu Mas tava ontem de madrugada orando. mas tem que ter ação. Mas só orar e não agir, experimenta fazer isso por um ano, para ver se você não continua no mesmo lugar, no mesmo cargo, na mesma célula. Não vai multiplicar a célula, não vai. Se só ora e não procura desenvolver o líder, se não levanta um líder em treinamento, não multiplica a célula. Para quem trabalha com célula, Para quem gente. trabalha com célula, tô falando agora da nossa realidade É. aqui. Mas sabe o que eu quero trazer? Que quando Ficou você claro? Ficou ficou muito claro? claro, Então super tá bom. claro. Quando você ora a Deus para desbloquear, sabe o que Deus fala? Filha, você tem esse bloqueio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aquela pessoa, que é aquela pessoa que você fica incomodada, que ela te gera. Pastor Ranulfo. Eu não podia olhar para o pastor Ranulfo, que ele queria me ver. Mano, para dirigir o culto tal dia, ó, eu fugia. Olha, o pastor O te pastor, desbloqueou, hein? ele me deixava desconfortável. Eu comecei a ter raiva do pastor de tanto que ele me pressionava. Uhum. Essa pessoa que Deus coloca para te pressionar é para te desbloquear É. em alguma área. Porque para desbloquear, eu tenho que forçar o cérebro a sair da zona de conforto, da dor. Porque o bloqueio te gera dor, mas para o cérebro tá bom, tá? Ele não quer ter trabalho. É. Para ele se desbloquear, ele tem que dedicar muita energia. E Deus só faz isso com gente que te pressiona e te tira da zona de conforto. Mas vamos lá. É. Queridas, nós vamos. Deixa eu ver aqui rapidinho, Vini, para nós sairmos do ritmo. Então, assim, Então, ó, muitas irmãs. Você concluiu sua eu fala? concluí. Então, ficou claro, queridas? Dos 2 aos 3 anos é ali a sementinha da baixa Isso, autoestima, que função vai ser, materna, né? com a função materna, mas que vai ser Ok. desenvolvida, fortalecida. Essa sementinha ela só vai virar uma grande árvore, criar raiz, se houver pessoas que validem Isso, ok. o problema com a sua autoimagem. Ó, o que eu vejo hoje no meio cristão, principalmente com as mulheres cristãs. Certo. Então, assim, ó, ter uma autoestima elevada envolve o quê? Como nós falamos aqui no começo, se posicionar, Se posicionar. confrontar muitas vezes, Uhum, entrar em conflito. Se uhum. você não confronta, se você não entra em conflito, você não consegue governar, não consegue liderar. Exato. Imagina, o Samuel tem 5 anos, nosso filho, ele aceita tudo que a gente fala para ele? Oh, menina, de jeito Então, nenhum. o que nós temos que fazer? Gente, a gente já vai responder as Nós já perguntas de vamos vocês, responder, tá, tá? queridas? Então, assim, ó, o que nós temos que fazer para lidar com Samuel quando ele questiona uma ordem nossa, minha e sua? A gente confronta ele, fala: quem é você, menino? Coloque-se no seu lugar, só tem 5 anos. Vai agora dormir. É assim que a gente fala com ele. Claro, não toda hora, mas tem momentos que ele fala: não vou dormir. Quero ver Quero desenho. ficar assistindo televisão, quero ver desenho, não quero tomar banho, não quero escovar os dentes, não quero me trocar, não vou dormir. Eu falo: vai agora, você não tem o que querer ainda. 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 Então, assim, ó, tem momentos que não dá para negociar. Com o nosso filho, assim. Tem momentos que eu tenho que confrontar ele. Ou seja, para exercer a liderança aqui em casa, com o Samuel, nem toda hora eu posso entrar em acordo com ele. Por quê? Porque tem hora que ele está fechado para acordo. Ele está com raiva, ele não vai ouvir. E aí eu me posiciono, aí eu dou carteirada nele. O pai aqui sou eu, vai agora dormir. Uhum. Ou seja, eu confronto ele. Sim, sim. Então, assim, ó, muitas irmãs, por terem uma autoestima elevada, vão precisar se posicionar, confrontar. E aí pode ter aquela outra irmã, ou aqueles irmãos, ou quem quer que seja, que fala assim, ó, muito convencida. Se acha a última bolacha do pacote. Narcisista. Só pensa Só nela. pensa nela. E aí aquela irmã que começou a se posicionar, o que ela começa a fazer? Começa a murchar. Puxa vida, eu tô gerando estresse na igreja. Tô causando na igreja.
E aí você não se posiciona. Aí você se modela pelo consenso só para não criar conflito. E aí, por não querer criar conflito, e nós não estamos falando para ser Maria Brigona, não é isso que eu estou Tá falando. amarrado. Não, 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 Jesus não. é conhecido como o João Brigão? É? Não é, mas ele se posicionou. Sempre. É. Se ele não tivesse posicionado, a gente não estaria salvo, não, gente. João Brigão, misericórdia. Não era. Não, não. Então, assim, ó, quando você se preocupa demais com a opinião dos outros, você vai fazer isso. Você vai tender a se nivelar pela opinião dos outros, pela limitação do outro. Então, tem irmãs que não estão ouvindo o que nós estamos falando aqui agora. E aí você aprendeu isso. E aí você entendeu que você tem que se posicionar, porque você tem um ministério, porque você tem um chamado, um propósito, tem uma causa que você defende. Só que aí você não vai se posicionar porque começou a gerar mal-estar no grupo que você convive. Aí tem duas coisas a ser feitas. Ou você se nivela por baixo e deixa de liderar, aí você aceita sua liderança, ou você vai ter que fazer o quê? E não vive o que Deus tem, tá? E não vive o que Deus tem para você. Aí é uma escolha, também não vai viver. Isso. Ou você não vive o que Deus tem para você. Então, ou você se nivela por baixo, é a primeira opção. Qual é a segunda opção? Ou você confronta para liderar ali, ou você vai ter que sair dali. Entendeu? Ou você vai ter que sair dali. Você vai ter que se envolver com pessoas que têm a mesma visão de propósito que você, de ministério que você, entendeu? Com uma boa autoestima. Com uma boa autoestima também. Então, assim, ó, agora, saiba com certeza, se você decidir se nivelar por baixo e aceitar tudo que falarem para você, você não vai liderar, você não vai governar, você não vai viver o propósito que Deus tem para você. Por quê? Porque você não quer. Porque mais importante para você é a aceitação do ambiente do que viver tudo aquilo que Deus tem para você. E olha, vou falar uma coisa aqui, amor. Quando a gente entende o nosso propósito, quando a gente entende para que a gente foi chamado, muitas pessoas ficam doídas. Muitas pessoas não. Sabe? Porque assim, ó, a pessoa não quer ver você crescer. Acontece, gente. E se prepare para isso, se prepare para isso. E Agora, tá tudo bem. Então, assim, ó, se você não quer passar por isso, fica no seu cantinho, fica lá quietinha, bonitinha. E sofra. E sofra. E isso adoeça, claro, porque aí você vai adoecer. Isso vai te manter em sofrimentos emocionais. Exato. E eu quero trazer uma questão muito importante. O que acontece? Existe, para você, Dulce, como é que desbloqueia? As pessoas que vão tendo conhecimento, elas vão criando métodos. E teve uma moça que passou uma cliente que passou pelo método Viva. Olha como é que é essa questão da autoestima. Ela sempre orava, sempre jejuava, buscava a Deus, fazia campanha, só que ela não conseguia, sabe, se desbloquear. Ela sempre se via incapaz. Gente, vocês não, de verdade, é uma mulher que tem uma inteligência extraordinária. Todas vocês têm uma inteligência extraordinária, todas. Se você respondeu não tenho ou duvidou, você está com problema de autoestima. Você tem, a questão tem um detalhe. Ela também. Ela não se via. Ela mexe com artesanato, ela canta, ela toca, ela é musicista, ela trabalha com pele, ela trabalha com a beleza. Gente, ela faz muitas coisas, ela aprende muitas coisas. Então, ela chega, né, para iniciar o método assim, olha, é a minha última chance aqui. Sabe por quê, Dulce? Porque é o seguinte, eu não me vejo capaz, eu me sinto um lixo. Gente, eu odeio falar essa palavra, mas foi essa que ela usou e eu vou trazer. Eu me sinto um lixo. As pessoas falam que eu sou inteligente, mas eu não vejo. A Bíblia fala que eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece, mas eu não acredito, não consigo acreditar, e eu me sinto culpada. E eu oro a Deus e Deus não tira esse sentimento de mim. Ela ficou com esse sofrimento emocional, com a baixa autoestima, se desvalorizando, só que de tanto se desvalorizar, ela começa a desenvolver um outro problema. Lembra? Se não trabalha a baixa autoestima, outros problemas emocionais você vai surgindo e vai desenvolvendo. Ela desenvolveu ansiedade. Começou a ter crise de ansiedade. Tem crise de ansiedade? Conflito emocional que você não está conseguindo resolver. Ela não conseguia resolver, fazer, porque o sonho dela era alcançar um público mais elitizado para o trabalho específico que ela fazia. Só que ela não se via capaz para isso. Ela não encontrava solução. Baixa autoestima, bloqueia, logo você não consegue avançar. E ela falava o seguinte, e agora, o que eu faço? Ela, então, começou a aplicar o método Viva. Só que tem um detalhe. Ela começou a fazer alguns desbloqueios tão importantes que ela começou
a desagradar muitas pessoas à volta Sim. dela, principalmente a mãe. Porque começa a se posicionar, né. Porque, "O que que você tá mudada? Por que que você tá fazendo isso?" A mãe dela A falou mãe pra dela: ela. "Você pensa que você é o quê? Você vai para esse pessoal rico? Você não tem essa Assim, capacidade." A mulher inteligentíssima. lembrando que a sua cliente não era mais uma criança de 5 anos como é o Samuca, né. Não, é uma adulta. Uma mulher de uma inteligência, fala É, bem, gente, é se verdade. expressa, bonita. Todas nós somos lindas, tá? E o que que acontece? Ela começou a aplicar, começou a fazer alguns desbloqueios, ela descobriu a origem. Tá aqui a origem, problema com a mãe. Resolveu, desvinculou, descobriu a origem, ela começou a resolver. Sabe o que aconteceu, queridas? Ela dizia assim: Lúcia, eu estava desesperançosa até com Deus, eu comecei a ter raiva de Deus. Mas porque impacta Porque mesmo. ela acredita que Deus é que vai tirar, mas ela entendeu que Deus não tira. Deus te Nossa, ensina a resolver, é isso porque mesmo. você é a imagem e semelhança dele, minha irmã. Você não é um bebezinho, não. Deus te vê como adulta, potente na terra, mas você que não se vê. Você tem que resolver os seus Tem que problemas. resolver. Aí Deus faz o seguinte: eu vou te ajudar, minha filha, eu vou te dar ciência, ó. Tá aqui, ó, terapeutas cristãos, ó. Aqui, ó, vários métodos, e cada pessoa tem o seu método. Tá aqui, método Viva para ela. Ela apresentou, ela aplicou, tá trabalhando com elite.